no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. O pastor José Hilário fez uma pregação no último domingo, nesse mesmo livro, capítulo 1, e hoje a gente vai ver o capítulo 2. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13 e depois a gente ora pedindo discernimento a Deus nesse momento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Verso 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Segundo o meu evangelho, é por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus abra os nossos corações para esse momento. Senhor, eu quero te agradecer, primeiramente porque temos acesso à tua palavra. Sabemos que nem todo cristão tem esse privilégio, Pai. Então que a gente faça um bom uso, Deus, nesse momento das tuas escrituras, que o que eu venho falar aqui, Senhor, não saia meramente do que eu acho ou do que eu penso, mas que o Senhor possa me usar, assim como o Senhor tocou meu coração durante o preparo, Senhor, desta mensagem, que o Senhor possa também tocar o coração da igreja, Pai. E que de forma prática, Senhor, a gente possa sair daqui glorificando o teu nome e colocando em prática nas nossas vidas o que aprendemos aqui hoje, Senhor. Tire qualquer distração dos nossos olhos, dos nossos celulares, da nossa mente, e que a gente possa estar completamente aqui, ainda cultuando a Ti, Senhor. Igualmente, tudo que a gente já fez até esse momento. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu falei talvez uns 15, 20 minutos atrás, e era coisas sobre a minha vida, então, se eu falasse algo errado, poderia passar batido, agora não. Então, se eu falar algo errado, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas eu espero que de fato o Senhor possa me usar e que a igreja possa ser edificada, assim como também foi edificada, assim como a igreja de Piripiri também tem sido edificada. Irmãos, eu não sei quem estava aqui no último domingo, que o pastor José Hilário pregou, no capítulo 1. Eu não sei quem se lembra a pergunta inicial que ele fez durante a pregação, mas ele perguntou se você se lembra do dia que você entregou a vida a Cristo. E talvez a maioria daqui se lembre. Talvez a maioria, ele mesmo falou que foi num acampamento onde tinha um culto da fogueira. Isso é algo muito característico aqui, eu já percebi, esses cultos da fogueira. Lá não é algo tão comum. Eu me lembro do dia também que eu entreguei minha vida para Cristo, eu era pequeno, e a mensagem parece que foi diferente. Eu já tinha ouvido aquela mensagem algumas vezes durante a minha vida, a minha mãe já estava me levando até a igreja, mas parece que naquele dia algo fez sentido. E eu falei, eu quero seguir esse Deus que a minha mãe segue. Eu tinha talvez 12 anos. Talvez eu não tinha proporção de tudo aquilo que aquela mensagem faria na minha vida. E o pastor perguntou se alguém queria entregar a vida a Jesus. Eu não estava tão corajoso, então eu olhei para uma amiga minha que estava do lado. E eu falei, se eu levantar a mão, você vai levantar a mão também, a gente vai lá. E quando eu olhei, ela estava chorando também, a gente foi. E naquele dia a gente entregou a vida a Deus.
talvez num ato simbólico, porque ela mesma não é mais cristã, isso de certa forma é triste para mim, mas a partir daquele momento coisas mudaram. Só que a pergunta que eu quero fazer para você hoje não é se você se lembra do dia que você entregou a vida a Cristo, mas no dia após, depois do dia que você entregou a vida a Cristo, você se lembra o que aconteceu na sua vida no outro dia? O pastor José Hilário falou que estava no acampamento. O que será que teve no outro dia? Eu não me lembro exatamente o que teve no outro dia. Talvez eu fui na escola e eu brinquei com os meus colegas e a professora talvez reclamou porque eu falava demais na sala de aula, mas talvez muita coisa não mudou. Eu não sei você, mas essa é o que eu me lembro. E por quê? Se você se lembra do dia após a sua conversão, né? Do dia que você tomou essa decisão. Porque você não foi arrebatado aos céus no dia que você entregou a vida a Cristo. Você está aqui ainda hoje. Coisas aconteceram. Pessoas nasceram, pessoas morreram, pessoas se casaram, pessoas terminaram relacionamentos, tiveram filhos, mudaram de emprego. A sua vida está acontecendo. Você teve um dia que você talvez marcou toda a sua vida. Mas e o pós isso? Você se lembra o que aconteceu? Ou então você que talvez não tomou essa decisão ainda por Cristo. Como que você imagina que vai ser o outro dia? Talvez você não entregou a vida a Cristo porque você tem medo e será que no outro dia eu vou ter que colocar uma calça? Será que no outro dia eu não vou poder mais falar com meu amigo que estava me chamando para a festa? Será que no outro dia eu vou ter que acabar um relacionamento, começar um relacionamento? Como será que você imagina que vai ser o dia após a sua conversão? Pense um pouco nisso. A mensagem de hoje vai ser um pouco sobre isso. Paulo escreve a carta ao Timóteo e ele estava preso. O pastor José Hilário já falou isso. Estava preso em Roma. Não era das melhores situações. O capítulo 1 se resumiu em Timóteo, se reanime. Timóteo, você foi chamado para um ministério especial. Você não é a pessoa mais especial do mundo, mas o que você tem que fazer aqui precisa de força e precisa de ânimo. Nós já falamos sobre isso em outras cartas, Paulo falando isso com Timóteo. No capítulo 1, o verso talvez que se resumiria todo o capítulo seria o verso 6, que diz assim: por esta razão, venham lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Timóteo, este dom já está em você, reavive ele. E por que isso tem a ver com o dia após que você se converteu? Porque você um dia tomou uma decisão por Cristo e falou, eu quero seguir esse Cristo. E agora você tem deveres, tem direitos, tem uma família, tem coisas a fazer. A sua vida continua. Alguns cristãos, no decorrer da história, eles erraram porque eles acharam que, não, a gente tem que ir para um monte, se excluir de todo mundo, porque Jesus já está voltando, então a gente não vai trabalhar mais, a gente não vai fazer mais nada, a gente não vai se relacionar mais com ninguém, eu não quero ver a cara mais de ninguém, eu só quero esperar Deus em cima do monte. E essas pessoas, infelizmente, descobriram que não era a forma certa de viver uma vida cristã. É isso que eu quero falar hoje com os irmãos. Irmãos, o capítulo 2, ele começa no verso 1 dizendo o seguinte: quanto a você, meu filho. Por que quanto a você, meu filho? Porque ele deu alguns exemplos no capítulo anterior. Ele vai falar sobre de pessoas que abandonaram ele, mas ele também vai falar de Onesíforo. Onesíforo foi o cara que esteve com ele. O que é que Paulo está falando? Timóteo, pessoas me abandonaram, pessoas ficaram comigo. A obra está acontecendo. Quanto a você, eu espero que você faça isso. E não é quanto a você, meu camarada, não é quanto você, meu conhecido, meu filho. A relação de Timóteo e Paulo era essa, era uma relação de pai para filho, de filho para pai, na fé. Olha o que ele fala no verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Vou ler o verso 2 e o 3 também. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, esse texto é dividido em algumas camadas, e a primeira camada é como se Paulo agora falasse: Timóteo, eu falei para você reavivar o dom, eu falei para você se animar. Eu sei que as coisas estão difíceis. De forma prática, como que você faz isso? E Paulo dá 3 atitudes, 3 coisas práticas que Timóteo poderia fazer. A primeira é: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, Timóteo ele não estava numa das melhores igrejas possíveis. A situação não era das melhores possíveis. Talvez o sustento dele não era dos melhores possíveis. A situação não era legal. A situação é que tinham pessoas dentro da igreja
tentando convencer os irmãos de que o evangelho que Paulo pregava, que o evangelho que Timóteo pregava era mentira. Então imagina se no domingo após esse, chegasse alguém aqui no culto e falasse: gente, não é isso que vocês ouviram no domingo passado, é isso aqui. É como se acontecesse isso diariamente. Pessoas falando, este é o evangelho, e outras pessoas falando, não, esse é o evangelho. Então ele estava dentro de um contexto que não era o mais saudável possível. Paulo, irmãos, estava no final de sua vida. Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por perseguições, Paulo estava preso, não era a primeira vez que ele estava preso. Paulo sabia o que era sofrer. Então ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, você é novo, eu sei o que você vai passar, porque eu estou vendo o caminho que você está querendo traçar. Então, Timóteo, fortifique-se. Enquanto eu trabalhava nesta empresa, o André, que era um dos chefes da empresa, ele sempre falava algo que para mim fazia muito sentido, que era sobre o quanto você queria afiar o seu machado. Quanto mais você afia o seu machado, menos tempo você passa cortando a árvore. Isso é uma coisa muito óbvia. Se eu tento fazer algo sem saber, eu vou quebrar a cabeça. E eu vou tentar descobrir qual é a solução. Se eu leio o manual, vai ser bem mais fácil. Isso faz sentido para vocês? Eu acho que faz total sentido. Quando eu compro algo novo, eu vou no manual. Porque eu sei que se eu ler o manual, eu não vou perder tempo buscando e tentando quebrar a cabeça. Se eu me fortifico antes de fazer uma atividade, eu vou ter força suficiente para fazer aquela atividade. Qual a atividade que Timóteo tinha que fazer? Cuidar da igreja de Éfeso, pastorear aquela igreja. E era uma atividade difícil. Então, o que é que Paulo fala? Fortifique-se. Onde? Na graça que há em Cristo Jesus. Durante a história, alguns movimentos surgiram e foram muito grandes e a níveis mundiais que arrastaram multidões. Então, a gente vai ver, por exemplo, o islamismo, que hoje é uma religião absurda de grande, onde pessoas entregam a vida, se explodem, matam outras pessoas porque acreditam que Maomé estava certo. Já vai ter outras religiões, como o budismo e outras religiões da Índia, onde vão falar: não, a guerra não é a solução é a paz, então eu não vou fazer nada. E eles entregam a vida deles por aquilo, achando que aquilo é a maior verdade do mundo. Só que a força com que eles fazem isso é meramente humana. A ponto de hoje nós vemos muitas conversões de muçulmanos, de budistas e de pessoas de várias outras religiões, inclusive de cristãos que se convertem a outras religiões. Por quê? Porque eles faziam algo pensando: eu consigo fazer isso, eu consigo ser cristão. O que é ser cristão? É vir no domingo? Eu venho no domingo. O que é ser cristão? É dar o dízimo? Eu dou o dízimo. O que é ser cristão? É evangelizar? É estar no pequeno grupo? Eu faço isso então. E eles sempre achavam que a força deles era o que fazia eles estarem de pé. Quando chega uma tribulação, eles caem. Aconteceu isso com as pessoas que andavam com Paulo. Paulo foi abandonado, porque essas pessoas possivelmente não estavam se fortificando onde Paulo estava se fortificando, na graça que há em Cristo Jesus. Então, eu não sei se você ouviu isso no dia que você se converteu, mas se você não ouviu, eu falo aqui para você agora. Durante a caminhada cristã, você vai precisar de força. Busque essa força em Cristo. Ontem eu e Sara estivemos no musical, na cantata, não sei o nome específico, do Palavra da Vida. E o tema era Sua Graça, Minha História. Acredito que era isso. E um dos personagens falava muito sobre isso, das coisas que ele tentava fazer, das coisas que ele tentava alcançar a Deus. Ele não conseguia, até que um dia ele descobriu que era sobre graça. Era sobre o que Cristo tinha feito. Ele descansou e ele conseguiu chegar até Deus. Ou Deus, na verdade, conseguiu chegar até ele. Irmãos, a força com que você se levanta, com que você vence as tribulações, os conflitos na sua vida, na sua família, na igreja, existem conflitos na igreja. A força com que você faz isso não é a sua força. Não tente fazer um teste, você vai falhar. É a força de Cristo. Timóteo ia precisar dessa força. Então, o primeiro exemplo que Paulo fala é: se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Olha a segunda coisa que Paulo fala, no verso 2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Paulo, mais na frente dessa carta, ele também vai falar para Timóteo: Timóteo, vem aqui onde eu estou. Eu preciso de você aqui. Ele fala que o Onesíforo foi. O pastor Zé Hilário falou isso na pregação passada. É como se ele estivesse falando: não, o Onesíforo veio. E você não vai vir? Lá no final ele fala: antes que o inverno acabe, vem até onde eu estou. Se Timóteo sai da igreja, quem que cuida da igreja? Se o pastor José Hilário hoje sai da igreja, quem que cuida da igreja? Alguém tem que cuidar.
Então, Paulo agora ele vai falar, Timóteo, o seu ministério não vai ser para sempre aí. Procure homens fiéis e idôneos, fiéis à palavra, homens capacitados, que estejam dispostos a servir e trabalhe com eles. Façam com que esses homens ensinem outros homens. E assim a igreja tem o seu ciclo natural. Se a gente fosse trazer para o nosso dia de hoje, essa mensagem, ela poderia também pensar em toda a igreja. O contexto aqui é um contexto de liderança. Timóteo era uma liderança, ele ia treinar outras lideranças. Mas existem mulheres que servem na igreja? Sim. Existem jovens que servem na igreja? Sim. Adolescentes que servem? Sim. Senhores que servem? Sim. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O ciclo natural da igreja, das coisas de Deus é: alguém ensina, alguém aprende, e essa pessoa que aprendeu coloca em prática na vida de outra pessoa. Isso parece muito com o discipulado, talvez, que vocês já fazem durante a semana. Timóteo tinha que procurar homens fiéis e idôneos. Você tem sido uma pessoa fiel e idônea? Pessoas possivelmente têm procurado você, têm tentado marcar conversas com você, têm tentado marcar um lanche com você, uma oração, tem pequeno grupo, tem culto de oração, tem vigília. Você tem feito parte dessa comunidade e tem aprendido o que você deve ensinar para outra pessoa? Existem adolescentes chegando na igreja. Eu vi o último batismo, eu vi que tinha adolescentes, eu vi que tinha pessoas jovens. Essas pessoas precisam aprender de alguém. Esse é o ciclo natural da igreja. Pessoas aprendendo com pessoas e instruindo outras pessoas. Você tem participado desse ciclo natural ou você tem atrapalhado esse ciclo natural? Por que atrapalhado? Porque se Timóteo pegasse todo o seu tempo e investisse na vida de alguém que não queria nada com nada, quando Timóteo saísse da igreja de Éfeso, o que é que ia acontecer? Aquela igreja ia desandar. Porque o homem que ele tinha ido atrás era um homem que não queria nem ser fiel e nem ser idôneo. Por isso que existem essas características. Irmão, se alguém tenta investir na sua vida, dê valor a essa pessoa. É o ciclo natural das coisas dentro da igreja. As coisas de Deus funcionam assim. E outra, se você não está investindo na vida de alguém, invista na vida de alguém. Pessoas precisam aprender o que você sabe. E você precisa aprender o que outras pessoas sabem também sobre a vida cristã. Não existe ninguém aqui, do mais velho ao mais novo, que não tenha nada a aprender. A próxima geração desta igreja, possivelmente não nasceu ou nasceu pela metade, mas eles vão precisar aprender. A responsabilidade são dos que estão aqui hoje. Um dia vocês vão se mudar, pessoas vão falecer, a gente vai ver isso aqui, infelizmente, mas pessoas vão ficar. Que essas pessoas possam ser fiéis e idôneas. Que você busque ser essa pessoa fiel e idônea para instruir outras pessoas. Essa é a segunda atividade prática que Timóteo tinha que fazer. A terceira, lá no verso 3, e ela é um pouco fora do sentido do que a gente ouve, do que é evangelho, mas Paulo estava totalmente correto do que ele estava falando aqui. O verso 3 diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Talvez, nos dias de hoje, isso não faça sentido nenhum. Até porque o evangelho dos dias de hoje é 2025 é o ano da sua vida. Talvez você ouviu isso em alguma emissora, talvez alguém falou isso para você. 2025 é o ano das portas abertas. Todas as portas vão se abrir, e as janelas, e os becos, e nada vai se fechar. 2025 é o ano que o carro dos seus sonhos vai sair e você vai ser muito abençoado. Talvez você ouviu isso. Aqui eu tenho certeza que não. Mas você ouviu isso em algum canto, talvez. Alguém mandou para você. Hoje, coincidentemente, eu estava mexendo no WhatsApp, eu até mostrei para a Sara. Tinha um status e tinha uma definição sobre o que é fé. E fé é tudo aquilo que você acredita, e porque você acredita e você busca, aquela coisa acontece. Faz sentido isso para vocês? Acredito que não. Fé não é o que eu quero que aconteça e vai acontecer porque eu quero que aconteça. Mas, infelizmente, esse é o falso evangelho que tem sido pregado nas igrejas, que tem sido expandido e espalhado por aí. Grandes emissoras e canais de YouTube e grandes pregadores enchem e lotam igrejas e falam isso. Se você traz algo, você recebe algo. E como você está trazendo algo para Deus, você vai receber muito mais do que você trouxe. Irmãos, quando a gente pega isso que as pessoas ouvem e quando a gente fala o que Paulo está falando é: Timóteo, eu estou preso, já me bateram, já me perseguiram, já tentaram me matar várias vezes, os meus amigos que estavam comigo me abandonaram. Timóteo, participa do que eu estou fazendo aqui. Não faz sentido.
Para os dias de hoje não faz nenhum. Só que aí entra um ponto, e é o que eu queria que a igreja pensasse comigo. Existem alguns tipos de sofrimento. Alguns sofrimentos você pode tentar escapar deles, outros não tem como. Existe um tipo de sofrimento que ele vem pelo pecado. Você não estava lá, mas Adão estava, você é filho de Adão e herdou. É o sofrimento do pecado. Hoje você peca, você comete erros e você sofre consequências porque um dia alguém falou com uma serpente que não deveria falar. Ninguém fala com serpentes, mas alguém decidiu falar e pecou. Hoje, se você começa a fazer escolhas erradas na sua vida, em decorrência do pecado, acontece que você vai ter consequências ruins. Eu não sei se você conhece, mas possivelmente, talvez você conheça famílias que são destruídas porque um filho decide começar a usar droga. Talvez famílias são destruídas porque o pai decide não pagar as contas, mas apostar no tigrinho, e se der, ele consegue mais o lucro e consegue pagar as contas e mais, e não dá. E ele tem que pedir o dinheiro com a agiota. Talvez você conheça pessoas que a mãe prefere não cuidar dos filhos e deixa eles de lado e o filho se torna algo muito pior do que poderia imaginar. São escolhas. Você faz escolhas e você sofre as consequências. Se um marido trai a mulher, consequências. Se um filho não obedece os pais, consequência. É um sofrimento que não tem para onde correr. A pessoa é pecadora, ela vai sofrer aquilo. E esse sofrimento, ele ainda é pior. Por quê? Porque quando essa pessoa morre, ela vai continuar sofrendo na eternidade. Será que é esse sofrimento que Paulo estava chamando de Timóteo? Com certeza não. Esse sofrimento, todo mundo já nasce com ele. Não precisa chamar ninguém para participar. Infelizmente, todos nascem. Existe um segundo tipo de sofrimento. E esse sofrimento, você pode talvez não fazer algo para sofrer, mas você vai acontecer. Eu diria que seria o sofrimento natural da vida. Pessoas morrem, o seu pneu fura na estrada, o seu gás acaba, cortam a luz da sua casa. Coisas que você não tem como prever. O seu familiar tem uma doença incurável. São coisas que acontecem. Na maioria das vezes você não entende o porquê, mas acontecem. Recentemente, no final do ano passado, a minha avó faleceu. E eu fiquei muito triste com isso. Ela não era cristã e ela ouviu o evangelho, mas infelizmente ela faleceu. No momento que eu recebi a notícia, eu tentei me fazer de duro. Depois eu não consegui, chorei muito e eu orei a Deus e falei: Senhor, que o Senhor possa confortar o coração dos meus familiares, o meu, mas não tem mais nada para fazer. A vida acontecendo. Pessoas nascem, pessoas morrem. É um sofrimento que não tem para onde correr. Não conseguimos ainda descobrir a cura do câncer, não conseguimos ainda descobrir nada que venha evitar que acidentes aconteçam. Será que é esse o sofrimento que Paulo está chamando de Timóteo? Também não. Timóteo possivelmente também sofria com isso. Paulo também sofria com isso. Paulo tinha um espinho na carne que não foi ele que colocou, talvez, mas estava lá. E quando Paulo falou: Senhor, tira esse de mim, ele, não, a minha graça te basta. E existe um terceiro tipo de sofrimento. E esse sofrimento a gente vai ver na segunda parte da nossa pregação. Irmãos, e aí depois que Paulo, ele dá essas 3 atividades práticas: Timóteo, fortifique-se; Timóteo, transmita o que você aprendeu; Timóteo, participe dos meus sofrimentos. A gente vai entender que sofrimento é esse. Paulo ele vai dar um resumo do que seria a vida cristã. Como que funcionaria a vida de Timóteo a partir de agora? Olha o que ele fala no verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele vai usar 3 exemplos, 3 analogias, que vão resumir o que seria a vida de Timóteo a partir de agora. O primeiro é do soldado. Naquela época, existiam soldados romanos por quase toda a parte da terra, então todo mundo sabia o que era um soldado. Todo mundo conseguia entender perfeitamente o que era um soldado. Era uma pessoa que tinha uma missão. O soldado não parava o plantão dele e ia jogar bola com o pessoal. Não, ele tinha uma missão. O soldado não deixava de fazer uma estrada para Roma porque ele queria descansar um pouco. Ele tinha uma missão. E ele recebia muito bem para aquilo. Então ele não ficava perdendo tempo.
Em outras cartas, e também nessa carta, Paulo vai falar sobre isso. Timóteo, não perca tempo com genealogias sem fim, com filosofias vãs. Timóteo era novo. Não sei se Timóteo era casado ou não, ele poderia buscar uma moça para ele casar. Ele poderia querer juntar riquezas aqui na terra e talvez passar num concurso para ser soldado romano. Ele poderia fazer planos. Mas o que Paulo fala é, Timóteo, você tem um chamado. Não perca tempo com coisas dessa terra. Pensando nos dias de hoje, nós temos um chamado, nós somos cristãos, você decidiu, você levantou a mão um dia, você chegou a alguém, ou se você ainda não entregou a vida a Cristo e você pensa nisso, você receberá um chamado. Glorificar a Deus nesta terra. Anderson, então eu tenho que ser igual você e Sara ou os outros missionários e largar tudo e ir para o campo? Não, não precisa. Mas tudo o que você faz, quer você trabalhe, quer comais, quer bebais, quer você faça uma faculdade, quer você comece um relacionamento, quer você compre um terreno, quer você construa uma casa, quer você saia do emprego, isso tem que glorificar a Deus. A partir do momento que você pega algo para a sua vida e aquilo substitui a glória de Deus na sua vida, você está perdendo tempo. Você pode ter o melhor carro do ano, você pode ter a melhor casa, você pode morar no melhor condomínio de Atibaia. Mas se isso não glorificar a Deus, se você ficar mais feliz com isso do que a glória de Deus na sua vida, você está perdendo tempo. E eu estou falando isso com você que entregou a vida a Cristo. Lembre-se, você tem um chamado. Eu não sei qual foi a última vez que você saiu da sua casa e foi evangelizar. Eu não sei qual foi a última vez que você olhou para o seu filho, talvez que não é crente, e vamos sentar aqui e vamos ler a Bíblia. Eu não sei qual foi a última vez que você orou pela salvação da sua família. Mas se você não tem feito isso, se o seu tempo tem sido desgastado em coisas dessa terra, você tem perdido tempo. Você tomou uma decisão algum dia. E você falou, eu quero participar disso. Paulo está falando, Timóteo, você decidiu participar disso. Olha o que é que aconteceu com as pessoas que me abandonaram. Não queira isso para você. Ao mesmo tempo que Paulo anima Timóteo, ele fala, Timóteo, isso é sério que eu estou falando. A gente não está brincando aqui de pai e filho. A gente não está brincando. É o evangelho, pessoas morreram até agora por isso. Pense nisso. Onde você tem gastado o seu tempo? Onde você tem colocado a sua força, a sua juventude, ou talvez o final da sua velhice? Tem sido nas coisas de Deus? Pessoas precisam ouvir o evangelho. E você foi chamado para pregar para essas pessoas. O outro exemplo que Paulo dá é do atleta. Olha o que ele fala no verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Esse trecho, especificamente, a gente vai ver ele também na carta primeira. Não esse trecho, mas o que significa isso. Timóteo tinha sido chamado para um ministério pastoral. Quando a gente vai para a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá vão ter o que significa ser um pastor, um presbítero, né? Quais eram as qualidades que tinha que ter. Então, o que Paulo está falando é, Timóteo, você quer ser um presbítero, você quer ser um pastor, quer liderar? Existem regras. Não é de qualquer forma, como a gente vê nos dias de hoje, infelizmente. Não é que você, porque quer ser pastor, quer ser presbítero, que você vai fazer as coisas do seu jeito, e tudo que você falar é Deus falando através de você. Existem regras. É o que Paulo chamaria de sã doutrina. Siga a sã doutrina. Talvez você não se converteu nesta igreja, ou talvez você se converteu em outro tempo, e você ouviu um evangelho de que, olha, o evangelho é sobre o que Cristo fez, você não precisa fazer mais nada. Inclusive, nada mesmo. Você não precisa orar, você não precisa simplesmente vir ao culto e está suficiente. Se você ouviu isso, ou se você vive dessa forma, infelizmente você tem perdido tempo. O evangelho existe regras. E quando eu digo regras, eu não digo de calça, Bíblia embaixo do braço, como lá no Nordeste, se vocês forem um dia, vocês vão ver que existe, que a gente chama de lei dos crentes. Lá é a lei dos crentes. Então, se você se converte, você faz parte da lei dos crentes. A lei dos crentes, ela é bem simples. Vestimentas a mais longa possível, Bíblia embaixo do braço. Bares, festas, passe 2 quilômetros longe. Amigos que faziam coisas erradas com você, desvincule-se deles. Essa é a lei dos crentes no Nordeste. É basicamente coisas que você faz para parecer que você é um cristão. O que você vai fazer longe do que todo mundo vê, não importa. Mas, pelo menos, quando alguém te vê, finge que você é um crente. É assim que funciona lá, infelizmente.
Então existiam regras. Quando você começou a vir na igreja, eu tenho certeza que você tentava vir nos cultos de oração, nos pequenos grupos. Quem está fazendo a leitura anual tem lido lá e tem tentado seguir. Então existiam coisas que você fazia, não por obrigação, mas porque você sabia que aquilo alimentava você. Por que essas coisas pararam? Por que as regras pareceram que ficaram um pouco mais maleáveis? O Deus ainda é o mesmo, a Bíblia ainda é a mesma. Timóteo tinha que seguir, porque se Timóteo não seguisse, ele ia ser muito cobrado. Da mesma forma que Timóteo ia ser cobrado, o Deus que nós estamos conversando é o mesmo Deus que Timóteo. Então pense nisso. Você tomou uma decisão. Ao mesmo tempo que você recebeu muitas coisas, você precisa entregar a sua vida, não partes. Não o culto de domingo à noite. Não o momento em que você está sendo visto por alguém. A sua vida. Siga as regras. A sã doutrina está à nossa disposição. E eu não sei até quando. Eu não sei até quando a Bíblia vai estar à disposição aqui no Brasil. Então aproveite. Por último, ele fala do lavrador. No verso 6 diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, não são só responsabilidades, não é um fardo, não é para parecer que é muito difícil e incansável. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, pessoas são salvas. Há 3, 4 semanas, não sei, eu vi as fotos das pessoas que se batizaram aqui, alguns adolescentes, outros mais velhos. Por quê? Porque esta igreja decidiu pregar o Evangelho. Existe recompensa. Não só a recompensa no céu, quando nós não vamos mais viver nesse mundo corrompido e tudo vai ser glorificado, mas aqui também. Tem um certo pregador, chamado Billy Graham, talvez vocês conheçam, e um dia ele disse a seguinte frase: ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Billy Graham falou isso. O que é que ele está querendo falar? Mesmo que nada disso tenha sido verdade, mesmo que quando eu morra, eu não vá para esse céu que me falaram que existe junto ao Pai, viver aqui como cristão fez sentido. Olhe para a sua vida quando você não era cristão e compare ela nos dias de hoje. Você possivelmente passa por problemas, situações difíceis, mas será que é a mesma coisa? Se você encontrou a Cristo, com certeza não. Os momentos em que você viu familiares se convertendo, os momentos em que você viu você se livrando de pecados que você não comete mais, mas que você cometia, o momento em que crianças e adolescentes chegam até aqui à igreja e falam: eu quero seguir esse evangelho, isso é muito gratificante. Irmão, se você participa dessa colheita e desse sofrimento, vai haver recompensas. Não o carro que talvez você queira, não o trabalho que você queira, como as pessoas falam lá fora, mas as recompensas que virão desta colheita serão muito melhores do que isso. Às vezes, eu e Sara ouvimos crianças que são lá do projeto e falam: tia, eu estou indo em outra igreja. E a gente fala: glória a Deus. Eles não estão lá na nossa igreja, mas eles entenderam que aquele evangelho é verdade, não é ladainha, não sei se vocês entendem esse termo ladainha, mas não é baboseira, não sei qual o termo mais certo para falar isso, mas eles entenderam. O evangelho é real e eles vão nas igrejas lá da cidade e eles chamam outros amigos. Agora a gente estava com um problema lá, um certo problema, que não é problema, porque estava vindo muita gente que não é cadastrado no projeto, porque eles gostavam e traziam mais gente. E a gente, glória a Deus, a gente está participando dessa colheita. Você pode participar dessa colheita, você não precisa ir lá. Os seus familiares podem ser essa colheita, os que não conhecem a Cristo. O seu amigo, o seu marido, que talvez não conhece a Cristo ainda, a sua esposa. Pessoas estão sedentas por ouvir o Evangelho. E podem ter certeza, estão. Lá na igreja, nas sextas-feiras, a gente joga bola, eu vou, abro a quadra, e tem um grupo lá de homens do bairro. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha muito medo de falar para eles sentarem e ouvirem o que eu ia falar. Porque na minha cabeça eles estavam indo para fazer o quê? Jogar bola, eles não queriam ouvir. E aí eu comecei a fazer uma vez. E aí eu chamei um amigo meu, ele foi e ele fez também. E no dia que eu não fiz, eles falaram, chegou um para mim e falou assim: você não vai falar hoje? E aí eu falei: não, hoje eu não vou falar. E eu sei que naquele dia eu pequei, porque eu não falei, mas eu deveria ter falado. E eu percebi que quando eu chegava e não começava e falava: vamos nos reunir, eles falavam: Anderson, cadê o momento da palavra? Não são cristãos. Não são cristãos, mas eles queriam ouvir. Irmãos, as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas sabem, elas têm a mínima consciência de que a situação da vida delas não é a das melhores. E elas precisam de algo
que resolva aquilo. E glória a Deus porque nós, a maioria dos que estão aqui, descobrimos isso. É a verdade do Evangelho, é a sã doutrina. Irmãos, o que Paulo estava querendo falar é, Timóteo, vai ser difícil. Vão ter perseguições, mas vai ter colheita. Você vai participar, porque você está colhendo. Indo já para o final da nossa mensagem, do verso 8 até o verso 13, é como se Timóteo, é como se Paulo falasse, Timóteo, tudo que eu falei aqui tem uma base. Eu não estou falando isso meramente da minha mente. Tem uma base isso. Cristo é essa base. Ele vai explicar isso. Olha o que fala no verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Verso 9. É por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Lembra que eu falei que tinham 3 tipos de sofrimento? Esse sofrimento do pecado. Você nasceu pecador e, graças a Deus, a maioria daqui, esse sofrimento já não é mais o maior dos problemas, porque Cristo alcançou você. E se você ainda não foi alcançado, hoje é uma oportunidade disso. O segundo sofrimento era o sofrimento natural. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer. Pode ser que você passe por um buraco que você não viu e o seu pneu fure. Pode ser que, sem você imaginar, alguém hackeie o seu celular e essa pessoa vá lá e roube o seu dinheiro da sua conta bancária. Você não fez por merecer, talvez. Mas está lá. Aconteceu com você. Só que existe o terceiro sofrimento, que é o que Paulo fala aqui do verso 8 até o verso 10, o porquê esse sofrimento é válido. O porquê a gente deve escolher esse sofrimento. É uma escolha. O que Paulo está falando, o que Timóteo está falando o que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, participe, venha fazer isso que eu estou fazendo. No verso 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Irmão, sofrer tudo o que Paulo tinha sofrido só fazia sentido se ele olhasse para Cristo. Porque quando ele olhasse para Cristo, ele ia falar, cara, o que eu sofri nem se compara. Paulo não morreu, não teve que carregar uma cruz e todos os pecados da humanidade em cima das suas costas. Ele não precisou fazer isso. Paulo sofreu bastante. Mas se a gente pensar bem, Paulo também fez muita gente sofrer. Antes de se tornar cristão, ele perseguiu os cristãos. Então, de certa forma, as muitas coisas que Paulo fez não eram simplesmente do nada. As retaliações que os cristãos não queriam confiar em Paulo não era do nada. Ele tinha um histórico. Então, algumas coisas que ele sofreu é porque ele também tinha feito muitas coisas. Quando eu parei para pensar o porquê de alguns sofrimentos da minha vida, eu descobri que o maior culpado era eu. Sofrimentos que aconteciam, por quê, Senhor? E aí, quando eu olhava assim, o histórico, eu via eu aqui fazendo alguma coisa errada. Se você for bem honesto com você, você vai perceber que a maioria dos sofrimentos que acontecem na sua vida, você é o principal responsável. Você não vai ouvir isso, talvez, numa mega igreja, você não vai ver isso, talvez, no melhor pregador que tenha hoje na internet, melhor pregador que tem na internet, mas essa é a verdade. Nós somos pecadores. Irmãos, pode ser que no dia que você entregou a vida a Cristo, no outro dia um familiar seu morreu, o seu marido queria largar você, porque agora você é crente, os seus filhos achavam você chata e chato, o seu namorado, que até então amava você, queria largar você. Se Cristo não for o alvo da sua vida, você vai ceder. Porque você agora vai ter escolhas a fazer. Você vai ter coisas a ponderar. Se eu não olhar para o sofrimento de Cristo, eu vou achar que eu estou sofrendo demais, que eu não deveria sofrer isso tudo. Só que quando a gente coloca este patamar de sofrimento, que Cristo entregou a vida por nós numa cruz, a morte mais vergonhosa daquela época, a gente percebe que o nosso sofrimento ele não é tão grande assim. Paulo sofreu, Timóteo sofreu, mas Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer. O sofrimento que Cristo teve era o sofrimento que você merecia ter, que eu merecia ter. E não tivemos, glória a Deus por isso. Porque não precisamos passar por isso. Então, na próxima vez que acontecer algo com você, que uma situação difícil chegar na sua vida, e você se perguntar, Senhor, eu não mereço isso, eu dou meu dízimo, eu vou na vigília, eu ajudo o missionário. Lembre o sofrimento que Cristo fez, ele não merecia aquilo, e ele sofreu no seu lugar. Então, você e eu não temos direito e moral nenhuma de levantar a voz e falar, eu não mereço esse sofrimento. Dê glória a Deus, porque o sofrimento que você merecia, ele já não vai ser mais
necessário. No verso 9, Paulo fala: é por ele que estou sofrendo até algemas. Por quem? Por Cristo. Como um malfeitor. Paulo era um malfeitor? Não. Paulo agora era uma pessoa boa, gente boa. Cuidava dos missionários, ia nas igrejas, evangelizava. Mas agora ele está sendo tratado como um malfeitor. Talvez na prisão que Paulo estava, tinha pessoas que fizeram muitas coisas erradas. E Paulo estava lá no meio deles. Mas a palavra de Deus não está algemada. Essa alegria, eu não quero dizer que eu quero passar. Eu não quero ser preso. Ninguém quer ser preso. Mas eu tenho certeza que essa alegria que Paulo passou, ele queria que outras pessoas pudessem compartilhar. Ele estava preso. Ele mandava cartas, ele estava com frio, mas na frente a gente vai ver que ele estava com fome, ele estava com frio, ele estava sozinho. Mas ele sabia que a palavra de Deus, que era o que tinha feito ele chegar até aquele local, não estava presa. Então é como se você quisesse fazer muito algo e você não consegue, mas você sabe que aquilo está acontecendo. Você fica feliz. É como você se alegra quando um amigo seu, um familiar seu, consegue fazer algo. Você fica muito feliz por aquela aquisição, por aquela conquista. Paulo está preso e ele está falando: cara, que bom, eu estou preso aqui, mas a mensagem está sendo evangelizada, está sendo pregada. Você não pode, talvez, ir no Nordeste, mas existem pessoas no Nordeste. Eu não posso estar aqui em Atibaia, eu não posso ir no seu emprego, eu não posso ir na sua família, mas você pode ir até lá. De certa forma, eu estou algemado em fazer algumas coisas, mas você não. Use da liberdade que você tem, enquanto você tem. A gente estava em Lagoa de São Francisco. Eu vou dar uma terceira cidade aqui para vocês orarem, Lagoa de São Francisco. Essa cidade fica do lado da nossa cidade, 30 minutos de moto, de carro. E estava tendo um EBD. O Luan, missionário Luan, esteve aqui conosco. Ele estava falando sobre a igreja perseguida. E ele deu alguns exemplos de cristãos, Índia, Oriente Médio, Ásia, Europa, enfim, que eram perseguidos e que eram presos. A gente vê algumas notícias, talvez vocês ouvem algumas notícias também. E aí teve uma irmã que levantou a mão e falou assim: Luan, está errado isso aí. Se fosse crente mesmo, não estava sofrendo. E aí algumas pessoas riram, sim, a gente riu, e ele ficou tentando explicar para ela. Ela falou: porque, Luan, Jesus sofreu, não sofreu? A gente sofreu. Ele não sofreu o que a gente tinha que sofrer? Sofreu. Então por que esses cristãos estão sofrendo agora se Jesus já sofreu? Porque o Deus que eu acredito, ela falando, o Deus que eu acredito não vai deixar eu sofrer. O Deus que eu acredito não vai deixar eu ser preso porque eu sou cristão. E aí ele tentou explicar para ela e tudo mais, só que na cabeça dela era aquilo. Como assim? Eu vou sofrer se eu sou cristão? Não, nada de errado é para acontecer comigo. Eu sou crente. Na primeira igreja que eu frequentei, isso é uma experiência ruim, o pastor ele falava da seguinte forma: irmão, se você dizima, se você oferta, isso aqui na pregação ele falava isso, se você dizima, se você oferta, coloque Deus na parede. Se você faz tudo o que Deus manda, por que Deus não faz tudo o que você pede? É um absurdo. Mas ele falava isso. Hoje ainda pessoas acreditam nisso. Infelizmente, pessoas em igrejas saudáveis acreditam nisso também. Se eu faço tudo que Deus pede, por que não, Deus não faz tudo que eu peço também? Se há essa relação de troca e ganho. Mas quem disse que há essa relação de troca e ganho? Essa relação de eu dar algo e receber algo? A única coisa que Paulo fala aqui é: eu estou feliz, eu estou muito feliz, glória a Deus, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Ele se lembrava de Cristo. No verso 10 ele fala: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Irmãos, outra coisa que fazia Paulo ficar muito alegre é porque ele sabia que pessoas estavam sendo salvas através daquela mensagem. Da última vez que os missionários que estão na Índia, eu esqueci o nome deles, que estão na Índia, vieram aqui, que eu estava presente, eles falaram alguns testemunhos. E eles falaram que algumas pessoas foram presas. E eles falaram que algumas pessoas, infelizmente, morrem lá. Lá em Piripiri, a gente tem um irmão, numa cidade próxima também, de Moçambique, e ele conta alguns relatos de pessoas que morrem, de pessoas que são presas. Mas sempre esses relatos vêm. Pessoas estão sendo salvas. Pessoas estão sendo salvas. E é isso que anima. É isso que essas pessoas que entregam suas vidas, que são presas, é isso que faz elas continuarem fazendo o que deixam elas presas e que fazem com que elas percam a vida. Pessoas estão sendo salvas. Eu não sei, talvez você não sabe, se alguma pessoa morreu para que você estivesse aqui hoje. Mas possivelmente sim. Uma vez eu tive um contato com um índio do Maranhão. O nome da
de Barra do Corda. E ele falou, eu perguntei, o nome dele é Mike, não é o nome de índio, mas de indígena, mas ele explicou lá a história, porque o nome dele é Mike. E eu falei assim, Mike, como que o evangelho chegou até a sua tribo? Ele falou assim, então, o que os meus antepassados contam é que há muito tempo atrás, os primeiros missionários que chegaram foram mortos. Os primeiros missionários que chegaram foram mortos. Eles deram fim no corpo dos missionários. O pessoal que estava lá, não sei onde, mas em outro local, não era aqui no Brasil, sentiu falta dos missionários que não voltaram. E foram ver o que tinha acontecido. Esse segundo grupo de missionários que chegaram lá, alguns foram mortos, mas outros conseguiram escapar. Ele diz que quando foi na terceira leva de missionários, depois de anos e anos, eles conseguiram ter o primeiro contato com a tribo dele. E o evangelho foi introduzido. Ou seja, de 3 grupos que foram lá, os 2 primeiros faleceram. Faleceram não, né? Morreram, foram assassinados. Entregaram a vida, não conseguiram evangelizar. Imagina você fazer um plano de evangelizar no Afeganistão. Na hora que você desce do avião, você é morto. Basicamente foi isso que aconteceu com esses missionários. Mas hoje, tem um missionário indígena chamado Mike, que está lá no Maranhão, pastoreando uma igreja de índios. Essas pessoas possivelmente não viram isso acontecer, na verdade, mas pessoas foram salvas. O quão disposto nós estamos a passar por isso para que pessoas fossem salvas? O quão disposto nós estamos a simplesmente baixar um pouco o nosso ego e naquela pessoa que a gente não gosta, talvez um pouco, tem um atrito, porque você pode ser uma pessoa talvez fácil de lidar ou não. O quão disposto você está para aquela pessoa que magoou você, de você ir lá e evangelizar ela, e pregar o evangelho a ela. Eu me lembro que quando minha mãe se converteu, ela orava muito e ela falava, eu quero evangelizar o meu pai, no caso, o pai dela. Só que ela não gostava muito, porque ele não tinha tratado ela muito bem, e ela tinha isso na mente dela, de ele, eu tenho que perdoar, eu não consigo, eu tenho que perdoar, eu não consigo. E ela orava, até que um dia que Deus ajudou ela e ela perdoou ele e levou ao evangelho. E eu era pequeno, não entendia muito bem isso, mas quando eu leio essa mensagem, eu sempre lembro disso. O quão disposto eu estou a entregar a minha vida, a renunciar o meu ego, a minha vontade de fazer as coisas, o quão disposto eu estou a renegar algumas coisas, talvez a minha razão, e ir até aquela pessoa e levar o evangelho até ela. Paulo possivelmente não perdia tempo dentro dessa cadeia. Possivelmente ele saía pregando para as pessoas que estavam lá, como ele fazia também em outras prisões. Irmãos, o sofrimento em Cristo, ele tem um resultado. E o resultado é a glória de Deus e a salvação dos eleitos. Você é a consequência disso. Lembre-se, em algum momento, talvez na década de 80, 90, alguém estava fazendo uma mensagem e uma pessoa que evangelizou você ouviu isso. E ela chegou em casa e foi falar com você. E hoje você está aqui. Talvez essa cena aconteceu várias vezes, pode acontecer hoje de novo. Você pode chegar em casa hoje e falar, eu vou fazer o que a palavra diz, não o que o anjo disse, o que a palavra diz. Eu estou disposto a entregar a minha vida. Eu estou disposto a renunciar ao meu ego, à minha razão, e eu vou naquele familiar que me falou mal de mim, que me magoou, eu preciso levar o evangelho a ele. Porque um dia precisaram levar para mim também. Era isso que Paulo queria de Timóteo. Timóteo, não tenha medo. Tem resultado, tem recompensa, pessoas estão sendo salvas. Nesse momento, talvez pessoas estão sendo mortas em locais onde o evangelho não é permitido, mas nesse mesmo tempo pessoas estão sendo batizadas, estão sendo curadas, estão sendo libertadas. Pense nisso, o evangelho está acontecendo, ele sempre aconteceu. Se você estudar um pouco da história da igreja, você vai ver que em momentos que a igreja era mais perseguida, mais a igreja se levantava. Quando a igreja começou a se misturar com o Estado, as coisas começaram a dar errado. Quando a igreja começou a ser perseguida pelo Estado, a igreja começava a se levantar de novo. Deus, ele não precisa da gente. Pessoas foram salvas antes do Anderson nascer, antes do Billy Graham nascer, antes do apóstolo Paulo nascer. Pessoas eram salvas. Mas ele nos deu um privilégio de participar de tudo isso. Deus nos deu um privilégio de participar do que já vem sendo feito há anos e anos. Você tem aproveitado isso? Irmãos hoje queriam estar nesse contexto. Não com muito calor, porque tem ventiladores, com a cadeira, um local fechado, ninguém vai entrar aqui e invadir, e não podem. E nós temos esse privilégio. Que a gente possa aproveitar disso.
Irmãos, Paulo termina esse trecho com uma afirmação, uma verdade máxima, que não é questionada. Paulo termina esse trecho com algo que é como se ele falasse: Timóteo, de tudo que eu falei, isso aqui é o mais importante. Não se esqueça disso. Olha o que ele fala no verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Irmãos, o que Paulo fala é: Timóteo, Deus é fiel a ele mesmo. Deus é fiel a ele mesmo. Você pode até errar, mas Deus não. E ele dá duas causas e consequências. A primeira é: se já morremos com ele, se você entregou a vida a Cristo, pode ter certeza absoluta, você também vai viver com ele. Irmãos, eu tenho certeza que cada irmão aqui que entregou a vida a Cristo tem um testemunho para falar. A Cristo tem um testemunho para falar. Eu era desse jeito, Cristo me encontrou e eu sou desse jeito. Você morreu para o pecado e agora você vive para Cristo. Eu tenho certeza que a gente poderia fazer 3 horas, 5 horas, 10 horas de culto se cada irmão fosse contar o testemunho aqui. De como ele era, de como vocês eram antes de conhecer a Cristo e como vocês são hoje. Se não houve essa mudança, aí ainda é necessário uma entrega a Cristo. Então, tenha certeza disso. Você não vai padecer. Verso 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. É o que nós muito esperamos. O que é que você espera? Que Cristo volte. É o que todos esperam. Se você não espera isso, você entendeu as coisas erradas. Então, se você perseverar, pode ter certeza. Primeiro, ele estará com você até os últimos dias. E segundo, ele vai voltar e você vai reinar com ele. É isso que Deus nos promete. Não foi o pastor José Hilário que falou isso, não foi o Rafa, não foi nenhum outro presbítero ou qualquer pregador famoso. Não, o próprio Deus falou: eu vou voltar. E eu vou reinar com vocês. Então fique firme nisso. Vão ter tribulações, estão tendo tribulações. Talvez você esteja num momento muito difícil da sua vida. Mas lembre disso, Cristo voltará e reinará sobre tudo e todos. Porém, existe o lado negativo também aqui. Olha o que fala no verso 12 ainda. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Lá em Mateus 10, 32 e 33, ele vai falar isso. Se me negarem perante os homens, negarei perante Deus. Os homens que no decorrer da história falaram: eu quero seguir a Deus. Paulo, vamos lá, no dia que você for para Roma, eu vou estar lá com você. E não apareceram, esses homens foram cobrados. Paulo vai falar o tratamento que eles recebiam aqui, que eles receberam. Não adiantou de nada vir aos domingos e entregar o dízimo e fazer toda uma liturgia, talvez que entendemos que é o Evangelho, se a vida de fato não estava entregue. Irmãos, e por último, no verso 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. E aí aqui é o que você pode se segurar. Se por acaso o seu pai, minha mãe fazia isso, meu pai também, na volta a gente compra. E não comprava. Não, mas quando der certo, a gente adquire lá o joguinho que você quer. Ó, Anderson, pode contar comigo que quando passar por um aperto eu vou estar aqui. Pessoas podem prometer muitas coisas. Pode prometer amor, pode prometer brinquedo para criança, pode prometer muita coisa. E podem simplesmente não cumprir. Deus não. Deus é fiel a Ele mesmo. Então, se Ele disse que ia estar com você até o dia que Ele voltasse, Ele vai estar com você até o dia que Ele voltasse. Pode ser que sua família o abandone. Pode ser que sua esposa, seu marido, pode ser que seus filhos, pode ser que qualquer pessoa abandone. Mas Deus não. Paulo se segurava nessa firmeza, nessa verdade. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Afinal de contas, se Deus negasse a si mesmo, a gente não precisaria estar aqui. Mas nós cremos, Deus é fiel. Irmãos, todo esse sofrimento que Paulo estava chamando Timóteo, talvez essa mensagem nos dias de hoje ela não teria uma aceitação tão grande, mas era a mensagem do Evangelho. Essa mensagem ela não é sobre sofrimento, na verdade. Essa mensagem é sobre a glória de Deus. O que eu quero que vocês saiam daqui é entendendo que você vai sofrer, nós sofremos. Nós sofremos sem Cristo já. Não é que você vai sofrer agora e antes sua vida era boa. Não, você já sofria. Já tinha sofrimento antes. Eu não estou trazendo algo novo.
Já tinha coisas antes de você conhecer a Cristo. Porém, esse sofrimento agora, que você vai passar por conhecer a Cristo, e eu não estou falando do dia que você esqueceu de pagar a luz e cortaram, sua responsabilidade. Eu não estou falando do dia que você não trocou o pneu do seu carro, preferiu fazer uma gambiarra e ele furou, sua responsabilidade. Eu não estou falando do dia que talvez o seu filho se rebelar porque você não disciplinou, sua responsabilidade. Eu estou falando do sofrimento causado por Cristo. Esse sofrimento, de forma prática, seria o seu familiar não querer mais andar com você porque agora parece que você é uma pessoa chata. Esse sofrimento seria dentro do emprego, você receber chacota e você receber piadinhas, escutar piadinhas porque você é o cristão. Ou então, no primeiro deslize que você fizer, a pessoa que está perto de você fala, opa, mas você não era cristão? Eu estou falando desse sofrimento. E veja bem, o sofrimento que nós temos aqui no Brasil, comparado com o sofrimento que os nossos irmãos estão tendo lá fora, é bem diferente. Eu estou falando desse sofrimento por Cristo. Sofrimentos que são causados por você são responsabilidades suas. É pecado. Eu estou falando de sofrimento por Cristo. Esse sofrimento, ele produz glória a Deus. Ele produz vidas sendo salvas. Eu queria deixar 3 atitudes e 3 coisas práticas que a gente pode fazer, que eu já falei no decorrer do texto, mas eu queria que a gente pensasse nisso. O primeiro é que nós devemos entender que o Evangelho é sobre sofrimento e perseguição. Você pode ter ouvido outra coisa, mas o Evangelho é sobre sofrimento e perseguição. Paulo era o maior missionário da história e ele estava preso. O Cristo, que seria a maior figura dessa religião, agora pensando, tem Maomé, tem Buda, tem vários outros, o Jesus Cristo foi o que mais sofreu. Então o Evangelho é sobre sofrimento e perseguição. Olha o que é que Paulo vai falar lá em Timóteo 3,12. Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu não vou enganar vocês. É sobre perseguimento, sobre perseguição e sofrimento. Porém, um sofrimento que traz salvação. Se você falar assim, não, Anderson, eu não sofria antes. Eu não sofri antes de conhecer a Cristo e agora eu estou sofrendo. Me chame para conversar, porque eu quero descobrir o que é que você fazia antes que você não sofria. Mas se você percebeu que você já sofria, só que agora você tem uma certeza no seu coração, eu tenho Cristo, eu sou salvo, é isso que eu quero que você saia daqui. Você pode sim alcançar muitas coisas, mas não é isso que o Evangelho promete. Segundo, nós devemos nos fortalecer na graça de Cristo Jesus para caminharmos na vida cristã. Já que você sabe que vai ser difícil, busque força, onde tem força. Então você, que não conhece a Cristo, e eu fiz a pergunta lá no início, como que você imagina que vai ser o dia após a sua conversão? Possivelmente vai ser um dia normal, mas agora você vai ter um inimigo que até então estava ganhando, Satanás. Até então ele dominava a sua vida, agora ele está tentando derrubar você. Porém, você sabe onde buscar força. Busque força na graça que é em Cristo Jesus. De forma prática, faça seu devocional, ore, busque ajuda, busque irmãos para buscar conselhos. Entregue os seus problemas na mão de Deus. Você pode até conseguir fazer muitas coisas e ter muitas habilidades, mas eu tenho certeza que você não tem habilidade para vencer o pecado de forma sozinha, sem a ajuda de Deus. Abaixe um pouco a bola. Eu preciso de ajuda. Sirva na sua igreja local, participe da sua igreja local. De forma prática, buscar a ajuda de Deus, buscar força em Deus é falar, Senhor, eu sou fraco, me ajude a vencer. Uma vez eu conversando tanto com o Zé quanto com o pastor da minha igreja lá, o pastor Rafa, e aí a gente estava conversando sobre pecado. E a pergunta era, você consegue enxergar um ciclo de como que você está aqui e o pecado acontece? E aí eu percebi que era quando eu pensava que eu era muito forte. Não, eu sou muito forte. Eu estou fazendo devocional, estou indo na igreja, estou assistindo as melhores pregações que há no YouTube, e eu estou dando meu dízimo, e aí quando vê, pecado. E quando eu percebia que eu conseguia fugir do pecado, era quando eu fazia totalmente o contrário. Senhor, eu sou fraco. Por favor, tenha misericórdia de mim no dia de hoje. Faça isso. Teste isso se você não testou ainda. Eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar a vencer as perseguições, os problemas. E por último, eu tenho um encorajamento, um pedido. Como Timóteo deveria participar do sofrimento de Paulo, nós
devemos participar do sofrimento dos irmãos que estão sofrendo hoje. Talvez você não está com mandado de prisão porque você pregou numa praça pública. Talvez você não está sendo perseguido pela polícia secreta do Brasil porque você é cristão. Mas existem irmãos que estão. Busque saber o que está acontecendo nos locais onde de fato o evangelho é perseguido. Esses irmãos não estão dentro das casas e com medo. Não, eles estão saindo. Eles simplesmente não têm medo de nada. Eles olham para a igreja brasileira e eles talvez dão risada, porque, meu Deus, como pode? Eles têm tanta liberdade, eles não fazem nada. Irmãos, nós precisamos acordar e entender o que acontece no mundo. Entender o que está acontecendo no mundo. Hoje nós temos liberdade, mas eu não sei se amanhã nós teremos essa liberdade. Aproveite essa liberdade hoje. Com certeza, alguns missionários que já vieram aqui contaram vários relatos, então eu não vou contar mais um para vocês se encherem de relatos. Mas pensem nisso. O que Paulo está falando é, Timóteo, participa do meu sofrimento. Participa desse sofrimento que você deve participar também. O que eu estou falando é, irmãos, participe desse sofrimento. Esse sofrimento trouxe você aqui um dia. Alguém sofreu por você e para você estar aqui agora. Cristo sofreu. Irmãos, eu queria que a gente terminasse esse momento orando a Deus e pedindo, primeiro, misericórdia. Por que misericórdia? Porque talvez nós não estamos fazendo isso. Talvez nós não entendemos ainda o que é o Evangelho, o que é essa renúncia que o Evangelho traz. Nós só pegamos a parte boa do céu, só que você ainda vai viver alguns anos aqui na terra antes de chegar no céu. Talvez você não entregou a vida a Cristo porque você queria saber o que era ser crente. Ser crente é isso. É você entregar a sua vida, você vai receber piadas no seu trabalho, você vai sofrer perseguições de familiares, amigos vão tentar se afastar de você, mas ao mesmo tempo a salvação vai estar garantida. Não porque você fez algo, mas porque Cristo entregou a vida dele na cruz por nós. E segundo, eu queria que a gente orasse pedindo encorajamento. Não adianta de nada a gente chegar aqui, vocês ouvirem isso e simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos de coragem. E uma coisa boa que eu tenho a dizer, nós já temos essa coragem. O Espírito Santo já nos deu essa coragem. A Bíblia fala isso. Então, o que eu vou fazer é orar para que Deus traga um reavivamento. Um avivamento. Assim como Paulo fala para Timóteo, Timóteo, reavive esse dom que há em você. O que eu vou fazer é, Senhor, reavive esse dom que há em nós. Já está em nós. Não precisamos pedir mais. Não precisamos pedir, Senhor, vem de novo. Traz o Espírito Santo de novo. Já está aí. Então, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor venha cutucar o nosso coração, venha mexer com o que a gente tem pensado e que a gente possa glorificar a Ele, segundo a sua palavra. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. No decorrer do tempo, nós fomos nos esfriando, as práticas devocionais, as leituras foram diminuindo, os evangelismos e aquele fervor que tínhamos para falar sobre o que o Senhor fez na nossa vida também foi se apagando. Talvez alguns sabem o que aconteceu, outros não. Mas eu te peço que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, da tua igreja. Eu te peço também, Pai, que aquele mesmo fervor e arder que tinha no nosso coração, o Senhor possa trazer nos dias de hoje. Em algum momento, pessoas foram usadas e chegaram até nós e falaram, você precisa de Cristo. Que a gente possa fazer isso nos dias de hoje, com os nossos familiares, os nossos amigos. Que a gente possa olhar para as pessoas que estão na nossa igreja e visitando e a gente consiga entregar a mensagem até elas. Que elas possam ter a oportunidade, como estão tendo hoje, de entregar a vida a Ti, Pai. Senhor, que amanhã, que vai ser um dia comum, um dia normal de trabalho, de faculdade, da vida acontecendo, que a gente não venha se esquecer do que foi falado aqui hoje. Que o Senhor possa, Deus, ir na nossa mente, ir no nosso coração e lembrarmos do que foi dito aqui hoje, Pai. Que a gente possa aproveitar dessa liberdade que temos. Que a gente possa sofrer, Pai, com os nossos irmãos que sofrem. Em alguns locais do Brasil e também lá fora, Pai. E que a gente não venha, Deus, no final da nossa vida, se arrepender, porque não fizemos o que deveríamos ter feito, porque não gastamos o tempo e a disponibilidade que tínhamos, Senhor. Pai, que o Senhor de fato venha transformar a Tua igreja, transformar o meu coração, a igreja de Piripiri,
e que estas igrejas possam glorificar o Teu nome, Senhor, através da mensagem da Tua palavra. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.